Aucun Français, je dis bien aucun Français, ne perdra de droits. Au contraire. Nenhum francês perderá direitos. É o que garante Marine Le Pen, o rosto da extrema-direita em França, que viu o partido União Nacional ter uma vitória histórica na primeira volta das eleições legislativas convocadas de forma antecipada por Emmanuel Macron, o presidente de França, que convocou estas eleições depois do descalabro do partido Macron nas eleições europeias. Desta vez, teve apenas cerca de 22% dos votos. A Esquerda Unida teve 28,5% dos votos e o partido de Marine Le Pen mais de 33%. Pois bem, neste P24 vamos diretos a Paris com o enviado especial do Público, Amílcar Correia. Eu sou o Ruben Martins. Viva Amílcar, bem-vindo ao P24. Obrigado, Ruben. Amílcar, estas eleições francesas foram antecipadas pelo presidente Emmanuel Macron, mas resultaram numa vitória inédita da extrema-direita e numa derrota do partido Macron. Os franceses viram estas eleições como uma espécie de forma de mostrar o cartão vermelho ao presidente francês, ou há outros fatores que estão aqui na base deste descontentamento do eleitorado? Sim, há uma rejeição clara, parece-me, do Macron, do seu campo político e do macronismo transversal. Isso é ressaltado por todos os discursos desta noite eleitoral e há de facto uma contestação popular contra o presidente por causa de fatores relacionados com a descida do poder de compra, com a percepção de insegurança urbana e sobretudo por causa de uma atitude de alguma distância entre o Eliseu e os bairros e os problemas das pessoas, entre Paris e as suas periferias e as regiões do interior. No fundo, o macronismo foi perdendo essa base de apoio e permitiu que quer à esquerda, quer à direita surgissem outros discursos que foram engolindo aquele mantra de nem esquerda nem direita, e a sociedade acabou por se radicalizar e o próprio Macron é o alvo de todas as contestações, ao ponto de alguns dos seus candidatos do Juntos pela República não quererem sequer usar a imagem de Macron nos seus cartazes, nas suas campanhas, por temerem que isso seria contraproducente na eleição. Como disse há pouco, esta é uma vitória inédita da extrema-direita numa primeira volta das eleições legislativas em França. Quão grande é a margem de vitória da extrema-direita neste domingo? As projeções para a União Nacional dão 230 a 280 lugares e é preciso dizer que 289 lugares permitem a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Portanto, teoricamente, com estes resultados, a confirmarem-se estas projeções, a extrema-direita estaria a 9 lugares, o que seria muito fácil de conseguir uma maioria absoluta. Todavia, a aritmética das legislativas em França é um pouco difícil, depende do número de candidatos que forem apurados nesta primeira volta. Os candidatos que passam a uma segunda volta são todos aqueles que têm uma percentagem de 12,5%. Existem muitos casos em círculos eleitorais em que a segunda volta é disputada por 3 ou até 4 candidatos. No caso concreto, segundo dizem os jornais em França, nestas legislativas há cerca de 285 a 315 candidatos triangulares, como se diz aqui, que é, portanto, um círculo onde existem 3 candidatos. E nesses casos, o que acontece é que um dos campos retira o seu candidato para ficarem apenas 2. O que assistimos esta noite foi o campo de Macron a dizer que retirava os seus candidatos, apelando ao voto em propostas políticas republicanas, sem referir concretamente a Nova Frente Popular, mas ele estava subentendido, e, por exemplo, os republicanos, à direita, a dizerem que iriam retirar os seus candidatos, favorecendo a União Nacional. Portanto, não se pode ainda tirar grandes conclusões desta primeira volta, para além de que, novamente, a União Nacional consegue uma segunda vitória política relevante num espaço muito
muito curto tempo e que o campo presidencial pura e simplesmente vai implodir, vai desaparecer. O Primeiro-Ministro teve uma declaração na qual diz que é preciso evitar que a extrema-direita se apodere do poder. Havia essa dúvida sobre qual é que poderia ser a indicação de voto de Emmanuel Macron. Havia até a expectativa mais à esquerda de que Macron poderia estar com o lepenismo, não é? E depois há outra conclusão também interessante desta noite, que é, temos estes dois campos, um contra o outro, e ambos dizem o mesmo: queremos ganhar para unir a França, mas ou somos nós ou são eles. É sempre assim, o centro está menos forte, os extremos neste caso crescem, são polos opostos e de difícil conciliação. Mas, Amílcar, com este cenário, como é que serão as coisas numa segunda volta, quando sabemos que é muito provável que o que saia destas eleições faça a vida negra a Emmanuel Macron, especialmente se for uma vitória mesmo da extrema-direita nesta segunda volta? Com que margem é que fica o presidente Macron para comandar este país daqui para a frente? E que país é que terão os franceses daqui para a frente neste cenário? Bem, o que vai resultar desta segunda volta é seguramente, seja qual for o campo que vença, uma difícil coabitação com o presidente. Quer um bloco, quer outro, não escondem que a Quinta República poderá estar em causa. Do lado da Nova Frente Popular, à esquerda, a França submissa de Jean-Luc Mélenchon fala da possibilidade de se criar até uma sexta República. O que a União Nacional poderá tentar fazer é transformar Macron numa espécie de rainha de Inglaterra. Se é certo que António Costa irá ter Macron ao seu lado no Conselho Europeu, chefe de Estado, todas as outras reuniões setoriais de defesa, economia, serão os ministros da União Nacional que representarão o país. Portanto, avizinha-se aqui uma luta constitucional de proporções épicas, desconhecidas. Será de facto uma incógnita. Que país é que os franceses vão ter? Ouvindo o discurso da Le Pen, é um discurso em que se fala de liberdade, segurança, unidade. Quando se ouve Bardella, o líder do partido, ele tem um discurso onde diz que a extrema-esquerda pode ser perigosa, quer desarmar a polícia, aumentar a imigração, não tem limites morais e que a França pode entrar num perigo existencial. Ele chega até a falar na União Nacional como garante dos valores da liberdade, republicanos da liberdade, igualdade e fraternidade, um lema da Revolução Francesa, não é? Tenta-se passar aqui a ideia de alguma moderação e de algum apaziguamento, e passando o anátema do radicalismo para o outro campo, não é? Será certamente uma França bastante diferente, como se viu pela marcha do orgulho gay no último sábado aqui em Paris. Há uma preocupação, há uma tensão muito grande quanto à regressão de determinados direitos adquiridos e do crescimento da ciganofobia, do antissemitismo, da islamofobia, da perseguição de pessoas LGBT, dos próprios direitos das mulheres. Isso parece-me que será mais ou menos inevitável ao longo do tempo, caso a extrema-direita possa ter uma maioria e um poder efetivo. Será algo para acompanhar também no próximo domingo. Obrigado, Amílcar. Obrigado, Ruben. As eleições em França estão em destaque no Público nesta segunda-feira, dia em que também pode ouvir um novo episódio do podcast de Inês Menezes, O Coração Ainda Bate. As crónicas de Inês Menezes, todas as segundas, em público.pt e nas aplicações de podcast. Ruben Martins deste lado, da minha parte é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O Público fica no ouvido.